Uh! Boa noite, igreja, graça e paz. Amém? Quero só justificar, o pastor Jefferson, ele está participando do Legendários. Então, é um grupo de homens que sobe uma montanha. Então, o Senhor, ele proporcionou isso na vida dele. E glória a Deus, porque o Senhor proporcionou isso para ele. Porque eu creio que ele vai ter um encontro com o Senhor lá. E automaticamente, do jeito que eu conheço ele, não vai parar na vida dele, vai respingar na minha e na sua vida. Então, nessa noite, antes de você dormir, lembra que ele está dormindo no chão. E dê graças a Deus pela sua cama, porque o pastor Jefferson está lá numa peleja, e em nome de Jesus ele vai passar por aquilo e vai voltar mais cheio do Espírito Santo, amém? Então, estamos numa série de mensagens sobre família, diferente da série Família Holy, onde ali nós falamos mais sobre a comunhão, mais aquilo que o Senhor tem para fazer como ministério para o nosso ano, a direção de relacionamentos, a cultura da mesa, a visão celular. É muito importante essa série de mensagens, por isso que nós fizemos 2 vezes já. Ano que vem vai ter em nome de Jesus, mas nós estamos em específico numa série de mensagens preparando o nosso coração para o congresso de famílias que nós teremos no próximo sábado. No final do culto eu vou trazer mais informações ali para vocês, poder explicar de uma maneira mais calma, mas da onde que veio essa mensagem? Ela tem um contexto. Nós estamos falando sobre famílias. Amém? E diferente da maneira que eu prego, eu quero começar de uma maneira diferente essa mensagem. Eu quero começar com uma história. Há mais ou menos 2 anos, eu estava ministrando ali no Kids. E foi uma das primeiras vezes que eu fui ministrar. E é um desafio você ministrar lá para o Kids, porque cada geração tem um tipo de linguagem, cada geração tem uma maneira de se comunicar, e as gerações, cada vez que se passa, elas estão tendo novas identidades, assim, e as coisas não são nem parecidas uma coisa com a outra, sabe? Elas são bem diferentes mesmo. Então, é um desafio ministrar no Kids. E 1 ano de pós-pandemia, então imagina quem tinha 6 anos, quando apareceu aqui na igreja, já estava com 8, estava na idade de ser junior, e começar uma caminhada ali. E eu fui ministrar, a Fabrícia me direcionou a pregar sobre alguns princípios. E eu fui num texto muito conhecido, que com certeza vocês conhecem e têm guardado no coração de vocês. João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, ou filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quantos aqui conhecem esse versículo? Dá um tchauzinho para mim. Aí, ó, praticamente todo o auditório conhece esse versículo. E a mensagem dele é muito autoexplicativa para mim. Porque já começa, porque Deus amou o mundo. Então, para mim, assim, não tem muito mistério. Não é um texto que tem muito mistério. Ele é simples, a aplicação dele é simples. Mas eu lembro de um menino chamado... Eu não posso caguetar o nome dele. Tinha um menino, e esse menino, ele parou e falou assim: tio, eu não entendi. E quando ele falou isso, tio, eu não entendi, eu dei uma travada. E daí eu falei, cara, como é que eu vou explicar algo que para mim está tão simples? Como eu vou explicar algo que para mim o versículo é tão autoexplicativo? E eu fui lá e fui fazer a seguinte pergunta para ele: quais são os seus interesses? Porque, dependendo do interesse dele, eu consigo aplicar para a realidade do versículo. E ele falou assim: tio, eu gosto de Minecraft e gosto de Nescau. 2 extremos. E eu fiquei assim: meu Deus, o que eu vou fazer para poder aplicar essa mensagem para esse menino? Como é que eu vou traduzir? E daí veio o Matias. O Matias é o filho da Fabrícia, cheio do Espírito Santo. O menino se levantou e perguntou assim para ele: você tem pai? E o menino falou: tenho. Então, vamos ler esse versículo de volta? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou tanto. E ele pegou essa parte e o Matias aplicou na vida do menino. Seu pai te ama? O menino falou: me ama. Então o amor de Deus é semelhante com o amor de pai. E daí o menino arregalou o olho: tio, nem é tão difícil. E eu fiquei miserável. E daí, ali eu aprendi que é difícil ministrar para quem está no Kids. Quem aqui trabalha no Kids? Dá um tchauzinho, só para eu saber. Glória a Deus pela vida de vocês. Se vocês querem trabalhar no Kids, procura a Fabrícia também, para que
tenho mais pregadores aí para essa faixa etária. Mas eu lembro que eu saí muito estranho depois daquilo, porque eu não consegui comunicar. E uma das coisas que um bom pregador tem que ter é saber se comunicar para várias faixas etárias. E saber comunicar o evangelho e aplicar na vida. Mas algo que o Espírito Santo começou a trazer muito ali ao meu coração foi o exemplo que o Matias utilizou, a respeito sobre o pai dele. E quando eu olho a palavra de Deus, eu percebo que Deus ele utiliza muito contexto familiar e histórias familiares para que eu e você possamos conhecê-lo melhor. Então, provavelmente, para você ter uma dimensão do amor de Deus, em algum momento da sua vida você colocou, por exemplo, seu pai e a sua mãe como um parâmetro, como régua. Ou talvez a sua dificuldade de entender Deus, você colocou baseado no seu relacionamento com seu pai. E a Bíblia, ela está repleta de histórias de famílias e mostrando Deus se revelando em família. Então, se a gente for, por exemplo, lá para Isaías 49, não é o texto base da noite, mas diz assim, o Senhor responde, será uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça com o filho do seu ventre? E daí a gente vai lá para Mateus 7, 9, que diz assim, ou quem de vocês, isso é Jesus falando, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês, que são maus, sabem das coisas boas, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas. Enfim, ele continua ali a ministrar. Veja que ambos os casos, a palavra de Deus utilizou ali a figura masculina do pai e a figura feminina da mãe, para que eu e você possamos compreender um pouco mais a natureza e a boa e a perfeita vontade de Deus. Ou seja, nós ministrarmos sobre família é ministrar também sobre a revelação que Cristo tem para nós. Por isso que nós falamos daí, quando família relacional, temos a nossa série de mensagens, Família Holy. Mas, provavelmente, não vou usar o provavelmente, mas de maneira assertiva, eu posso te dizer, a sua família será o principal púlpito e a principal fonte de revelação daquilo que Deus tem. E olhando a vida do pastor Jefferson e da Camila, eu fico, gente, é tão fácil pregar quando você tem filho. O filho bateu a cabeça na mureta, o pai vai e fala assim, e como pai eu tenho que proteger o meu filho. A aplicação vem pronta. Qualquer coisa, a criança derrubou, o pastor Jefferson derrubou o copo d'água, o Jefferson, e eu vi que Deus vai derramar nessa noite. Eu fico, meu Deus, ter filho é uma fonte de revelação. Mas também, na mesma medida, eu garanto para a vida deles, o Senhor ministra mais sobre a vontade, o zelo, a perseverança, o amor, o cuidado. Ou seja, para que haja revelação do Senhor no nosso meio, você vai ter que ter uma graça de um dia ter uma família. E um dia ser você à frente dela, mas também, hoje você já está inserido numa família. E a família tem sido as coisas boas quando seu pai profetiza sobre você. Uma voz profética na vida de muitos adolescentes. E eu amo ver adolescentes que têm os pais engajados aqui no ministério, que vêm aqui no domingo. É uma voz. Mas também temos o contrário, de adolescentes que não têm os pais inseridos no ministério. Em ambos os casos, o Senhor também fala. Só a diferença é que haverá um dia uma redenção em nome de Jesus para os pais que ainda não estão aqui. Amém? Você conseguiu entender a importância da gente falar de família? Não é coisa de velho, não, viu a importância? Aprendeu, Heitor? Viu? Agora sim, vamos para o texto da noite, Lucas 8, a gente vai ler do 40 ao 56. Lucas 8, a gente vai ler do 40 ao 56.
Aí, estão terminando já de achar. Boa. A minha versão está na NVI, que diz assim: quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando para que lhe fosse à sua casa. Porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. E ela chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Ou seja, está todo mundo te tocando. É isso que Pedro queria falar para Jesus. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, e eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele, e como fora instantaneamente curada. Então ele disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém na casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: a sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Parentes, o povo insensível. Já parou para pensar? Ela morreu. E o povo começou a rachar o bico. Sem noção, né? Mas vamos continuar. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou para que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados e eles lhe ordenou para que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Amém? Feche os olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra revelada. Pedimos, amado Espírito Santo, venha nessa noite, fala conosco. Obrigado porque a Sua palavra, ela é viva, boa e eficaz. E pedimos, Senhor, fala conosco nessa noite. Move o nosso coração, Pai. Nos revela aquilo que o Senhor tem, Pai. Declaramos uma noite já de salvação, de cura e libertação, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Minha garganta, gente, está meio zoada, então eu vou ficar bebendo bastante água, tá bom? Mas antes da gente entrar, provavelmente, eu quero explicar um pouquinho o contexto, antes da gente falar do texto. Jesus, ele havia sido expulso de Gadara, e ele foi recebido por uma multidão de uma maneira bem calorosa ali em Cafarnaum, uma região onde ficava do outro lado do mar. E nesse relato nós temos alguns contrastes, eu não sei se você percebeu, mas a história começa com a filha de Jairo. Do nada tem uma outra história, e do nada volta para a filha de Jairo. Não sei se você conseguiu perceber isso na leitura que nós fizemos. Mas a gente tem história de duas pessoas ali sendo contadas. E tem algumas coisas bem interessantes que eu queria te mostrar nesse relato que a gente leu. O primeiro é ir te contar. Jairo, ele era um líder religioso, um líder da sinagoga. E já a outra história, a mulher, ela era anônima. Jairo, ele era, igual eu falei, um líder religioso. A outra história diz que ela era excluída, na verdade, da comunidade religiosa. Na história de Jairo, ele tinha posses e era rico. Na outra história, ela perdeu tudo em busca de saúde. Voltando para Jairo, ele viveu 12 anos com a sua filha, que veio a falecer. Voltando para a mulher ela convivia com uma doença de 12 anos e não poderia ser mãe. Voltando para Jairo,
Jairo fez uma ação pública, adorando e levando a sua petição ao Senhor. Voltando para a mulher, ela fez algo discreto, silencioso e de maneira anônima. O que eu aprendo nisso já de cara é que, independente da manifestação, se estamos diante de Jesus, há resposta e a cura e redenção. Amém? Então, você já pode, só de ler isso, a gente já tira algumas coisas bem importantes. Então, quero dividir essa mensagem em duas partes. A primeira parte da mulher com fluxo de sangue, e depois nós vamos para Jairo e a sua filha. E tem umas coisas bem interessantes, assim, do contexto, para a gente entender um pouco sobre a história da mulher do fluxo de sangue. A Talmud. A Talmud, o que ela é? Ela é a coleção de livros com as tradições e ensinamentos judaicos daquela época. E a Talmud dizia mais ou menos 11 métodos de como se deveria curar hemorragias e hematomas. Então, provavelmente, essa mulher tentou tudo aquilo que a Talmud ela tinha como referência, porque os médicos da época também consultavam a Talmud. Então, imagina assim, você tem todas as opções, você está com alguma doença, e o médico te dá várias e várias e várias opções. É tipo resfriado. Tem gente, quem é que gosta de tomar injeção quando está resfriado? Assim? Alguém gosta? Eu sabia de uma pessoa, ela não veio, que é o Natan Fonseca. Ele odeia tomar remédio. Então, ele resfriou, ele já vai no posto e fala, me dá uma injeção para eu melhorar, porque ele não gosta. Então, eu não vou perguntar quem gosta de tomar remédio, porque, assim, você toma porque é obrigado, né? Então, vou partir desse ponto que você... Mas imagina que você tem várias e várias opções de um tratamento de uma doença. E você ter 11 opções, por exemplo, de tratamento, é algo significativo, certo? É tipo para quem está perdendo cabelo, tem o minoxidil, tem implante, tem peruca, tem várias coisas. E a pessoa tenta de tudo. Uns conseguem, outros ficam no caminho, outros têm um leve telhado, não é verdade? Mas, agora vamos olhar o contexto dela, que é muito mais grave. Ela estava ali vivendo 12 anos com essa enfermidade, e graças à enfermidade, a vida dela era impactada de outras formas. A primeira, o que eu acho a mais pesada, na vida dela existia uma segregação conjugal. Então, por exemplo, a lei judaica, ela proibia as mulheres que tinham fluxo de sangue de se relacionar com o seu marido, e se a mulher ela era solteira, ela não poderia casar por causa dessa enfermidade que ela tinha. Existia nela também uma segregação social. Ela não podia se relacionar com qualquer tipo de pessoa. Então, imagina você 12 anos sem poder abraçar uma pessoa, sem você poder tomar um café com essa pessoa, porque se você é visto de maneira pública, é mal visto ao olho da sociedade. Então, vamos entender o contexto dela. Naquela época não existia... Qual é a linguagem do amor? É o toque. Imagina se a linguagem dela era o toque. Que embaçado que seria. Que difícil. Então, essa segregação era muito complicada. E a segregação religiosa também. Ela não poderia entrar no templo nem nas sinagogas. Então, você é um excluído da sociedade. E era tão pesada essa realidade dessa segregação que alguns escribas vão dizer que quando havia uma mulher com esta hemorragia, quando ela viesse a falecer, e ela estivesse com essa hemorragia, ela devia ser lavada e purificada para que daí então ela fosse enterrada e fosse dado o devido fim. Então imagina você com uma doença que te exclui totalmente da sociedade. Esse era o contexto daquela mulher. E muitas vezes eu entendo que essa enfermidade, sim, era física que ela tinha, mas com certeza impactou o emocional e o espiritual dela. E muitas vezes nós somos machucados e ficamos retraídos nos nossos traumas, naquilo que nós temos de enfermidade, naquilo que fizeram contra a gente. E isso vai marcando a nossa identidade na caminhada e no processo. E isso é muito pesado. Mas aquela mulher, ela tem um encontro com Jesus.
Para mim, o que eu aprendo é que havia uma multidão que estava assim, encostando em Jesus. Mas muitas vezes a multidão ela age pela conveniência, a multidão age porque ela tem um segundo interesse, a multidão ela é curiosa. Mas uma coisa, aquela mulher sabia quem era Jesus. Porque ela disse, se eu somente te tocar, eu serei curada. Ou seja, ela sabia diante de quem ela estava. E isso é determinante quando nós temos alguma enfermidade. É saber para quem nós pedimos. E essa mulher tinha consciência. Ela teve fé, ela teve ousadia de ir ali se movimentar. E quando nós nos posicionamos em ousadia, quando nós nos posicionamos em fé, com intencionalidade, sabendo de quem nós estamos presentes, o Deus que nós estamos presente, Ele sabe quem tem o buscado. Porque a palavra de Deus vai dizer também, buscar-me-eis e me achareis quando buscastes, de todo o coração. Ou seja, se o Senhor há de achar, é porque Ele consegue entender e enxergar os filhos que têm tido uma ação de intencionalidade de ir até Ele. Então, nessa noite, eu já quero declarar, se há alguém aqui com alguma enfermidade, sairá daqui curado, no nome poderoso de Jesus. Amém? Você crê nisso? Amém? Então, vamos dar continuidade. E para dar continuidade, eu quero só usar o texto de Mateus 9, que está contando a mesma história. Está ali nos evangelhos sinóticos, Mateus 9, 18, vai falar ali o início, a história de Jairo e sua filha, que diz assim, enquanto essas coisas lhe dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse, a minha filha faleceu, agora mesmo, mas vem e impõe as mãos sobre ela, e viverá. A primeira atitude que eu quero destacar aqui na vida de Jairo é que Jairo não chegou fazendo a petição. Não sei se você conseguiu reparar nisso. Jairo, ele não chegou ali reclamando. Jairo não chegou desesperado. No primeiro texto que a gente leu, Lucas vai falar que ele se prostrou. Mas Mateus vai dizer que Jairo primeiro adorou ao Senhor. E para mim, já eu tiro a grande ensinamento, a grande lição, talvez da postura de Jairo. Primeiro, ele era um homem influente. E ele baixou a guarda, pouco valia, pouco importava o seu status, aquilo que ele era, aquilo que ele achava ser. Porque ele sabia aquilo que precisava ser feito. E muitas vezes, por orgulho, a gente não tem atitudes práticas como sair do nosso lugar e vir para o altar orar. Porque você pensa, talvez, vai mostrar sua vulnerabilidade. Você vai se tornar exposto. E eu já vejo o coração de Jairo, de primeiro adorar ao Senhor. E para mim, a gente não adora aquilo que a gente não conhece. Então, Jairo adorou porque ele sabia diante de quem ele também estava presente. Então, antes de nós irmos até o Senhor com o coração pesado, por mais que a sua situação seja difícil, a adoração ela é fundamental. Já diria o corinho de fogo, eu vou passando pela prova dando glória a Deus, glória a Deus. Já diria. E a aplicação ela é prática. Então, algo para você sair aqui dessa noite todos nós temos pedidos, todos nós temos coisas para levar para o Senhor. Mas primeiro vamos construir um ambiente de adoração. Um ambiente de adoração é um ambiente de revelação. Um ambiente de revelação, nós sabemos, né, que Jesus é glorificado. E um ambiente onde Jesus é glorificado, nós trazemos as nossas petições, nós tocamos,
e Ele age com poder. Amém? Mais uma atitude que eu também vejo na vida de Jairo é que tamanha fé que ele tinha e a consciência que ele estava naquela situação, que ambas das histórias, a palavra de morte não foi... a morte foi vencida e ela foi humilhada em ambas das histórias. Porque em ambas as histórias, a realidade era essa. Se aquela moça não fosse curada, não vou dizer que não restaria muito tempo, porque ela já viveu 12 anos com aquela enfermidade. Mas a qualidade de vida seria muito mais difícil. Mas a filha de Jairo perdeu a vida. Mas quando você sabe que está diante de Jesus, aquele homem se encheu de ousadia. E por mais que as pessoas falaram assim, ei, nem precisa mais ir lá não. Jesus viu o coração de Jairo. E mesmo assim foi até a casa e deu uma ordem para que a menina ressuscitasse. Mas eu também pego uma coisa muito importante nesse texto que a gente leu lá em Lucas, de que quando Jesus ele fala primeiro para a mulher que estava ali com um fluxo de sangue, ele não diz assim, a sua fé te curou. Diz assim, a sua fé te salvou. Ou seja, ela não teve só um encontro com Jesus de cura. Ela teve um encontro de salvação. E com a filha de Jairo, a gente vê ali o poder e a família se alegrando. E sabe, eu quero agora te desafiar, e essa mensagem ela vai ser bem curta, mas eu quero te desafiar nessa noite a você ser semelhante a um Jairo. Nós estamos indo para um congresso de famílias e o desafio que nós temos para dizer é, quem da sua família está morrendo? Quem da sua parentela não conhece o Senhor Jesus? Porque eu creio que o Senhor, Ele quer salvar, além de te alcançar, Ele quer alcançar a sua casa. E você pode sair daqui, legal, Tiago, é isso vai acontecer. Mas talvez, no teu coração, quando você fica muito tempo passando por essa luta, chega um momento que você desanima. E por que você desanima? Porque você perde a postura de Jairo. Você perde a postura do que primeiro adora e que depois leva a petição ao Senhor. Eu quero te desafiar, juventude, geração, e quero que você feche seus olhos agora, rapidamente. E você vai pensar em uma pessoa da sua família, direto, dentro, talvez, da sua casa, mas é família, não é amigo. Hoje é família. Uma pessoa para você, até o final desse culto, vir no altar, adorar e apresentar o Senhor. Semelhante a Jairo, que diz assim, a minha filha está morrendo, talvez adolescente, você está falando assim, olha, meu pai está morrendo. Senhor, venha com uma intervenção do alto, traz salvação, traz cura, traz libertação na minha casa. Vem, Senhor. Pode abrir. Guardou o nome no coração? Então quero te desafiar, você a estar orando por esse nome, sendo intencional, ao mesmo tempo que nós vamos ter um congresso, eu creio que também será um tempo poderoso de salvação também. Mas também nessa noite você pode ser uma pessoa que está morrendo. E se você
está nessa noite morrendo, eu quero dizer, o Rei dos Reis está aqui nesta igreja, assim como Jesus estava presente em Cafarnaum, eu creio que Ele está presente aqui nessa noite, para trazer vida, para trazer restauração, para aquele que está cansado seja animado. Amém? Eu falei que essa mensagem ia ser curta. E agora eu quero trazer uma pessoa para aplicar essa mensagem. Porque uma coisa é a gente embasar ela biblicamente, contar algumas histórias, aplicações pessoais. Mas eu quero convidar a Séfora para vir aqui. Nós não vamos perder o foco. Mas eu quero que você escute a história dela. Daquilo que o Senhor tem feito na vida dela, na família dela. E agora eu quero que você coloque a mão no seu coração. E repita assim: Jesus, eu abro a minha mente e o coração. Me mantenha atento a essa história. Em nome de Jesus. Amém. Bem, como o Thiago falou, boa noite, né? Para quem não me conhece, eu sou a Séfora, esposa do Gustavo. Prometo tentar falar sem chorar. Esse testemunho que eu tenho para contar, ele começou há 5 meses atrás, para ser bem específica. Em novembro do ano passado, a gente descobriu que nós estávamos grávidos do nosso segundo filho. E a gente ficou surpreso, né, e feliz com tudo que o Senhor fez para a nossa família. E em dezembro, final de dezembro, numa consulta com a médica e fazendo todos os exames, a gente, no tempo de alegria, descobrimos que infelizmente, eu havia perdido o bebê. Nesse tempo, a primeira coisa que, como humana, eu pensei e falei: por que, Deus? Porque, ao mesmo tempo de alegria, veio a dor. Por que a gente precisa passar por isso? O que está acontecendo? E, ao mesmo tempo, eu já me acalmei. E o Espírito Santo veio acalmando os nossos corações. O Gustavo estava do meu lado nesse tempo. E o Senhor falou: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E foram meses, janeiro, a gente passando por esse processo. E ainda sem entender todo o processo que estava acontecendo, a minha médica falou assim: Séfora, por cautela, foi uma gestação muito rápida, aconteceu tudo muito rápido, então como profissional é meu dever investigar o que aconteceu, por que teve essa perda. E aí eu falei para o Gustavo, estava no meu momento revolts, mas não revolts, falei: eu não quero fazer exame nenhum, eu não quero ver o que está acontecendo, nesse momento eu quero ficar no meu cantinho. E aí eu conversei com a minha irmã falou: Séfora, obedece. E aí eu falei: ok, amém, vamos lá. E ela me passou baterias de exames, desde janeiro, exames de sangue, exames de imagem, para a gente tentar ver o que estava acontecendo, por que aconteceu essa perda. E em fevereiro, eu fiz um exame de ressonância, e aí o médico fez todo o processo lá do exame, tudo, a gente estava esperando o laudo para ir voltar novamente com a minha médica que estava cuidando.
E aí, ok, né? Fizemos o exame. Como a gente estava muito com a mente ali em todo o processo, a gente resolveu viajar para fluir a mente até realmente descobrir o resultado do laudo do exame. E aí eu fui para minha médica, e lá a gente abriu o laudo, e ela falou assim, olha, Séfora, a minha preocupação era que algo no teu organismo tivesse gerado essa perda. Mas eu digo para você que eu estou até surpresa, que não apareceu nada quanto a você gerar um filho. Mas o que mostrou aqui foi que você está com uma lesão no seu apêndice. Daí na minha cabeça eu falei, ok, uma lesão no apêndice, tudo bem. Eu estava me sentindo bem. Aí ela só falou isso, não deu detalhes, não disse o que estava acontecendo comigo e falou assim, bem, aí já não parte mais da minha área. Eu vou indicar você para um gastro, ao qual ele vai avaliar esse exame e indicar se você vai precisar fazer uma cirurgia ou não. E aí eu fui para casa, daí gera aquele processo, a gente deixa o medo dominar a gente. E eu falei, Senhor, de uma gestação está acontecendo todo esse processo, o que está acontecendo na minha vida? E em todo momento, a palavra que o Senhor colocava no meu coração, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu fui para esse gastro, marquei a consulta, e ele avaliou a minha ressonância, ele falou assim, Séfora, você sabe o que você tem ali, né? Você entendeu o contexto? Eu falei, não, doutora, a princípio é uma lesão, né? Ele falou, então, Séfora, o que você tem é um tumor que você tem no apêndice. E assim, eu estou chocada que você descobriu isso antes desse negócio aumentar e se expandir pelo teu corpo. Aí ele falou assim, como que aconteceu todo esse processo? Aí eu tive que contar tudo o que aconteceu lá atrás, e ele ficou com o olho arregalado e falou assim, uau, Séfora, perdão da palavra, de como eu vou falar, mas o filho que você perdeu foi o que te trouxe a cura. Porque você descobrir um tumor, uma mucocélice de início, é muita chance disso daqui dar certo. Aí ele falou assim, mas tenha consciência que eu não vou fazer uma cirurgia simples, vai ser uma cirurgia bem ampla, porque eu quero evitar, por você ser jovem, de algo maior acontecer. E ok, quando eu me toquei, quando a gente escuta a palavra, né? Quando a gente ouve câncer ou, né? Como ele falou, tumor, te gera medo. Você paralisa. E você fala, E aí eu falei, meu Deus, a primeira coisa que você pensa é na sua família, na minha pequena. E eu falei, tá tudo bem, Senhor. O Senhor vai trabalhar nisso. O Senhor é o Deus da cura. E eu continuei seguindo tudo que a gente faz da vida, né? Trabalho e tudo mais. E, ok, até desde essa consulta eu não estava sentindo nada, eu sabia o que eu estava carregando, a gente só não tinha, pelo que ele tinha relatado, estava parecendo ser benigno, então isso deu, entre aspas, um alívio. E aí, ok, né, fazemos todos os exames para fazer a cirurgia e iniciamos em março esse processo. E ele falou assim, Séfora, a sua cirurgia, eu não posso te garantir que vai sair amanhã, né? Ele falou, vai levar um tempo aí, provavelmente você só vai fazer no final de março. E eu não estava sentindo nada. E quando eu saí da consulta, no fim de semana, eu comecei a sentir muitas dores. E aí eu comecei a ficar com medo, porque eu não estava sentindo nada, e da consulta para os fins de semana eu comecei a sentir muitas dores. E aí eu entrei em contato com o médico, ele falou assim, olha, infelizmente você vai ter que tentar correr com o plano, o convênio, para ver se eles conseguem acelerar, mas qualquer coisa eu vou te avaliar. E nisso eu falei com o Gustavo, amor, vamos orar sobre isso, porque eu creio no Deus que eu sirvo. E ok, a cirurgia está programada para o final do mês de março, mas eu tenho certeza, eu creio em nome de Jesus, que nessa semana que eu vou avaliar, eu vou fazer a cirurgia. E aí a gente orou e eu fui declarando, e a gente alinha a adoração. Chegou na segunda-feira, eu fui trabalhar, a dor intensificou.
E aí eu liguei para o médico falou, vem aqui onde eu estou atendendo que eu quero te avaliar. E aí ele me avaliou e falou, Séfora, a gente vai ter que operar. Eu estou com muito medo, você é jovem, a gente viu isso, você não estava com dor, de repente você gerou esse processo de dor e está tudo acontecendo tão rápido. E ele pegou e falou assim, a gente vai operar você na quarta-feira. Falei, ok, doutor, mas e o plano, as liberações? Ele falou, deixa isso para trás. Eu quero a tua saúde, eu quero salvar a tua vida, alinhar tudo que você precisa fazer antes de esse plano liberar, depois a gente resolve. E aí eu saí daquele consultório aliviada, com medo, mas tendo a certeza que ali Jesus já estava operando. E na quarta-feira eu fui internada, né, fui operada e não sabia o que tinha acontecido no processo da cirurgia. Aí o médico foi no quarto e falou assim, Séfora, a gente fez a cirurgia e lembra que eu falei que ia ser extensa, ia ser uma cirurgia enorme? Quando a gente abriu, Séfora, era coisa minúscula, invisível, quase não achei onde estava o tumor no apêndice. E ele falou assim, por cautela, a gente não encerra por aqui. A gente vai ter que fazer um exame anatopatológico para verificar se é maligno mesmo ou se é benigno. E aí a gente sai da cirurgia aliviada, que fez, amém, venci, estou viva, mas aquela sensação de tem mais um pouquinho ainda. E novamente, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, todos os dias o Gustavo ali do meu lado, você tem noção que quando sair esse resultado as coisas podem mudar? Ou para alegria, ou de repente a nossa vida vai mudar totalmente? E o Gustavo foi essencial nessa parte para me lembrar que Ele continua sendo Deus. Que nós passamos aqui por momentos bons, mas também os momentos ruins. E quando a gente estiver na glória, tudo isso vai acabar. E aí foram dias angustiantes até a gente esperar o resultado. E aí eu fui para essa consulta e eu estava muito aflita, com muito medo, mas confiando no Senhor porque eu tinha declarado cura. E o médico lendo o laudo, não entendendo nada, só entendendo as partes que ele falava, livre, 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 livre. Falei, isso é bom. E aí ele falou assim para mim, você está entendendo o que eu estou lendo? Eu falei, olha, doutor, eu entendo mais ou menos, com clareza. E ele falou assim, olha, Séfora, pelo que eu estou olhando aqui, eu confesso que eu estou aliviada, mas o resultado do teu exame é que você está livre, você está curada. Aí eu falei, amém, amém, saí dali feliz. Ele falou, mas eu estou 50% feliz. Eu ainda quero te encaminhar para outro médico, para ele avaliar e te direcionar, porque eu não sei se, mesmo que o laudo aqui mostra que você está zerada, curada, se você não vai precisar fazer uma cirurgia para fazer uma quimioterapia interna, para garantir. Falei, mas que homem de pouca fé. E ok. Falei, tudo bem, doutor. E aí eu saí feliz, liguei para o Gustavo e falei do resultado, mas aí ficou aquele pezinho do que o doutor havia falado. E eu fui nesse outro doutor, e esse doutor falou assim, eu não sei nem o que você veio fazer aqui, Séfora. Eu só vou te mostrar como que foi o processo cirúrgico teu e te dizer, você está curada, Séfora, viva, viva. Você está curada por completo. Você só precisa fazer os exames para a gente cumprir o protocolo. Mas você está curada, você está livre. Viva a sua vida com a sua família. Então, o que eu quero para finalizar é dizer que eu não entendi o processo que eu passei no começo. Doeu muito, me revoltei um pouquinho, mas o Senhor conhece o nosso coração. E nisso tudo, o Senhor mostrou que Ele cuida. A gente não entende no começo, mas quando finaliza, você entende. Eu passei por isso porque o Senhor precisava fazer isso. Então, nessa noite eu quero deixar essa palavra para vocês. Que quando nós passamos pelo processo da dor, Ele nos molda, Ele nos transforma e Ele cura. É isso. Amém.
A Séfora, semelhante a Jairo, não aceitou aquele diagnóstico de morte. Ela tinha a palavra guardada no coração, gerando adoração em meio às dificuldades e às dores. A circunstância gerou salvação da vida dela. E quero te convidar agora você a ficar de pé. Nós vamos fazer um momento específico. Lembra que eu te falei para você orar por aquele nome que um dia você quer ver essa pessoa aqui no altar, sabe? Eu gosto de dizer com aquele verdadeiro óleo da unção, que é a lágrima, o catarro, aquele óleo de verdade, aquele quebrantamento. Feche seus olhos, tenta visualizar agora essa pessoa aqui no altar, aqui na frente, entregando a sua vida para Jesus. Talvez seja alguém que você já teve um encontro com Jesus, mas se afastou, sabe? A fé da pessoa por algum motivo se esvaziou e você se esfriou e você não consegue nem entender. Tem pessoas assim, sabe? Que você não consegue nem entender. E eu creio que há pessoas aqui nessa noite que estão passando por situações assim, que não conseguem entender como o pai se desviou, parece, como a família ficou cega, como seu irmão, como, enfim, o cônjuge, como assim a pessoa se perdeu, sabe? E o seu coração, ele pode estar pesado, ele pode estar, sim, ali desesperado talvez, mas nessa noite eu quero te convidar a você ser igual ao Jairo. Nós vamos cantar uma música agora, e você vai adorar ao Senhor Jesus, e em seguida nós vamos levar o nome dessa pessoa, nós vamos orar de maneira específica por esse nome. E se você está nessa noite também por alguma enfermidade, nós vamos orar por você de maneira específica. E se você está com alguma enfermidade, agora eu creio que nesse momento, adore ao Senhor com tudo que há no seu coração. Adore porque Ele há de responder. Ele habita no meio dos louvores. E Ele está aqui nessa casa. Ele está aqui nessa noite. Jesus está presente aqui. Assim como andava em Cafarnaum, nós temos a convicção que Jesus está na casa. E Senhor, nós queremos te tocar, Pai. Mas nós queremos, antes de tocar de maneira física, Pai, nós queremos te tocar com a nossa vida, nós queremos te tocar com a nossa adoração, Pai. Então, em nome de Jesus, você que está aí, adore ao Senhor, feche seus olhos. Amém. Deus, Espírito Santo, eu creio que me impulsionou a vir até aqui. Eu vou fazer um momento de oração bem específico. Ontem eu estava meditando na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 8, onde diz que o diabo, nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando quem ele possa devorar. E Deus ministrou algo muito específico comigo sobre esse rugir de um leão que traz medo ao nosso coração, que traz pavor. O leão, ele anda ao derredor dos animais, e esse rugido do leão, esse som causa terror, causa pânico. E aqueles animais ali, eles ficam desesperados, achando que aquela pode ser a vez deles, que eles serão pegos pelo leão. E quando a Séfora, ela contou o testemunho dela sobre o diagnóstico que veio, esse medo que traz, veio essa mensagem que eu meditei ontem. E veio ao meu coração de orar
por alguém, que pode ser mais de uma pessoa aqui, que tem ouvido esse rugir de um leão trazendo medo. Só que esse medo, ele é bem específico, porque é um medo para a morte. É um medo de que você vai ter um diagnóstico, ou que você talvez está andando na rua, tem um pavor que o carro vai atropelar você e você vai morrer. E um medo que está trazendo pavor e que está sugando a sua força. É como se nem adiantasse algo para frente, porque você sabe que vai chegar algum dia e vai acontecer em que você vai morrer. É esse medo que ministrou ao meu coração, que está trazendo esse sentimento de morte. E eu queria orar, o que o Espírito Santo falou com o meu coração, assim: ora, porque hoje há um leão que vai rugir mais alto nesse coração, trazendo alívio, trazendo segurança, trazendo força, de que o leão da tribo de Judá é um leão muito mais forte e poderoso, que está com você em toda e qualquer circunstância. Então, em nome de Jesus, a minha oração é bem específica para que esse espírito de medo para a morte, que possa ser sobre a sua vida, ou no contexto que nós estamos falando no culto, alguém da sua família, eu quero orar sobre isso aqui nesse lugar. Alguém específico aqui, olha, eu estou tendo esse sentimento de medo, que quer vir aqui para eu orar? Pode vir aqui à frente. Pode vir aqui, ó, chamar as meninas para virem aqui, estarem ministrando também. Amém. Estenda sua mão para cá, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos agora, Pai. Repreendemos nesse lugar, ó Pai. Repreendemos nas mentes e nos corações que estão aqui nesse lugar. Todo espírito de medo vai embora em nome de Jesus, ó Pai. Nós declaramos que tudo aquilo que tem trago, ó Pai, pavor, ó Pai, tudo aquilo que tem desgastado, que tem tirado as forças, que tem minado os sonhos que o Senhor tem, ó Pai, em nome de Jesus nós repreendemos no poder do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, toda voz, ó Pai, que vem trazendo, ó Pai, o sentimento de morte, ó Pai, o desejo talvez até de morte, o sentimento de que algo vai acontecer de repente, nós repreendemos em nome de Jesus, ó Pai. E no lugar desse sentimento de morte, nós declaramos um espírito de vida, uma convicção de vida e de segurança. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, ó Pai, a convicção da Tua presença com cada um desses que estão aqui nesse lugar, ó Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, que quando vier o sentimento, quando vier o pavor, ó Pai, eles ouçam a voz do leão da tribo de Judá rugindo. Em nome de Jesus, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é socorro bem presente. Que a palavra do Senhor venha ecoar nesses corações, possa estar impregnada, ó Pai, trazendo vida, trazendo libertação. Nós declaramos, ó Pai, que nunca mais essas vozes falarão, ó Pai, ao ouvido, ó Pai, dos Teus filhos aqui nesse lugar, porque eles são Teus. Em nome de Jesus, eles são livres, ó Pai, porque em Ti há socorro, em Tua vida, em Ti há liberdade. E nós declaramos que todo medo, que toda voz do diabo está anulada, em nome de Jesus. Glórias ao Senhor. Em nome de Jesus, que vocês sejam livres para ouvir a voz de Jesus, que traz alívio e segurança. Amém. Amém. Pode ficando em pé. Há alguém aqui com alguma enfermidade, alguma doença, algum diagnóstico? Há alguém aqui nessa noite? Não perca. Se você tem, sai do seu lugar e corre aqui para frente. Mas assim, vai sinalizando mesmo aqui, ó, sou eu, entendeu? Ergue a mãozinha. Pode vir. Pode vir. Igreja, não vamos nos distrair, louvor. Podem continuar tocando louvor. Todos vocês que têm algum diagnóstico, permaneçam aqui na frente.
E nós vamos estar orando por você. Quando o intercessor for chegar para orar por você, você vai dizer qual é a enfermidade. Ela pode ser emocional, ela pode ser física. Se já foi dado algum diagnóstico, você vai dizer: me deram isso. E alguém vai orar por você. Vamos continuar adorando. Você que ficou no seu lugar, você vai estender a mão. E você vai declarar cura. Cura total sobre a vida dessas pessoas. Amém? Então, equipe de intercessão, os pastores, podem vir. A adoração pode continuar. Declaramos cura, Senhor, nesse lugar. Vem, amado Espírito Santo. O Senhor está aqui. Toca, amado Espírito Santo. Amém. Por onde Jesus passou, Ele deixou sinais e maravilhas. Eu creio que o Senhor está aqui nessa noite. Paz. Quero terminar essa mensagem. O nome que a gente escolheu foi Adoração, Família e Salvação. Nós aprendemos o princípio da adoração. Nós aprendemos a interceder pela nossa família. E também entendemos que a partir daí o Senhor irá gerar um tempo de salvação. E agora eu quero terminar. Não posso acabar esse culto sem fazer essa pergunta. Quero pedir para que todos vocês fechem seus olhos nesse momento. E se você teve um encontro com Jesus e você quer declarar Ele como seu Senhor e Salvador. Salvador não de uma doença, mas porque você entendeu que sem Ele você tem um destino do inferno. E você reconhece que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, quer fazer essa oração pública, a igreja inteira está de olho fechado, eu quero que você sinalize, erga uma das suas mãos. Se há alguém aqui nessa noite, amém, temos uma pessoa, glória a Deus. Glória a Deus, o Rei está na casa. Pode baixar, eu vi que você ergueu. E assim que terminar o culto, eu quero conversar com você em específico. Você está perto de pessoas, venha com a sua cela, venha com as pessoas que você trouxe hoje no culto. Glória a Deus. Pode abrir os seus olhos. Eu quero terminar o culto orando pela Cefra e o Yudi. Então pode alargar a guitarra aí. Eu quero te convidar a estender a mão para cá. Vem para fora. Nós vamos declarar vida. Porque toda vez que vocês verem eles ministrando, quero declarar que eles não verão mais a Cefra e o Yudi. Eles verão um milagre ambulante, um milagre grato, um milagre que adora, um milagre em família e um milagre que gerou salvação. Eu quero que você, como igreja, não se prenda à minha oração agora. Que o Senhor use sua boca agora para profetizar com graça e ousadia.
Amém? Vamos juntos. Senhor, muito obrigado pela vida dessa família, Pai. Obrigado, Pai, pela história, pelo testemunho. Em nome de Jesus, nós queremos declarar, Pai, sopra vida sobre esta casa, sopra vida sobre essa família. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra foi sustento, a Sua palavra foi alicerce em todo esse tempo, Pai. Obrigado, Pai, porque nós vimos a ação do Espírito Santo consolando o coração deles, Pai. Mas mais que isso, nós queremos declarar vida e vida em abundância, Pai. Declaramos que sim, outros filhos virão sobre essa família, Pai. Em nome de Jesus, declaramos, Pai, cada filho será uma nova história, cada filho a multiplicação do seu milagre, cada filho, Senhor Deus, a marca da sua mão poderosa, Pai. Em nome de Jesus, Pai, continua a usar o Yudi como sacerdote do lar, Pai. Usa ele com graça, com poder e autoridade, com uma voz profética dessa casa, Pai. Em nome de Jesus, Pai, fortalece, Pai, o seu filho. Venha com sustento, nunca falte, Pai, sobre esse lar, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos também sobre a vida da Séfora, Pai. Em nome de Jesus, declaramos, Pai, uma unção de alegria, Pai, sobre a vida dela, Pai. A alegria que produz perseverança, Pai. A alegria que só o Senhor pode dar, Pai, em meio às dificuldades, Pai. E de volta, Pai, profetizamos, Pai, a sua filha há de novamente ser mãe. Cuida, Espírito Santo. Obrigado, Pai, obrigado pelo seu cuidado. Obrigado pelo coração. Obrigado pela coragem. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, obrigado. Obrigado, Pai, obrigado. Permanece com eles, Pai. Encontra neles a disponibilidade sempre, a obediência sempre. Que a sua palavra seja cravada no coração deles como foi nesse testemunho, e a sua palavra sustentou. Que nunca falte palavras na caminhada. Declaramos um tempo de sonhos, projetos e propósitos sobre a vida deles, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Podem acender as luzes. Pessoal do ao vivo, Deus abençoe. Próximo sábado a gente vai ter o nosso congresso de família. Fica aí ligado nas redes sociais. Até mais, Deus abençoe. Pode acender as luzes, você pode